Quero aproveitar este momento para antecipar, senador Lazier Martins, os cumprimentos pela iniciativa da sessão especial amanhã, sexta-feira, em homenagem aos 120 anos do Correio do Povo, que é uma instituição gaúcha. Eu trabalhei 33 anos na RBS, um grupo concorrente ao Correio do Povo, ao Grupo Caldas Júnior, agora Grupo Record, e dizer a Vossa Excelência que, independente disso, um jornalista é como um jogador de futebol. Ele, uma hora, veste a camiseta de um time, outra hora de outro. Mas nós vestimos sempre a camiseta da responsabilidade com a comunicação, sintonizados com as necessidades da nossa terra, da nossa gente. Então, acho que a escola sua e a minha é a mesma, e eu quero antecipar aqui, portanto, os cumprimentos à homenagem, porque, lamentavelmente, não estarei aqui amanhã em Brasília por um compromisso no Rio Grande do Sul para um evento importante da convenção do nosso partido. Caro presidente Cássio Cunha Lima, caros colegas senadores, nós estamos, ao longo dessa crise, vendo o lado mais perverso da crise política, espraiada numa crise econômica em que não se vislumbra qualquer sinal de solução. E essa redução da produção econômica está impactando e gerando um reflexo social gravíssimo, que é o desemprego. Comentei aqui nessa semana que em Caxias do Sul, por dia, 200 operários vão à fila da busca do seguro-desemprego. E a situação tende a se agravar ainda mais. Essa crise aumentada, agravada pelas dificuldades financeiras, claro, da União, no famoso ajuste fiscal, dos estados e também dos municípios, para manter em dia as contas públicas, entre os quais o salário dos próprios servidores, que foram parcelados no caso do Rio Grande do Sul, trouxe de volta, sobretudo nas grandes cidades, e especialmente nas regiões metropolitanas e nas capitais, além da queda da renda e da diminuição do poder de compra do brasileiro, a percepção clara do aumento da insegurança do cotidiano, com um aumento significativo da violência. Ameaças, tiros, assaltos, conflitos entre gangues, carros incendiados, agências bancárias explodidas, tráfico e mortes passaram a fazer parte da rotina da maior parte das nossas cidades. Nem o Iraque, que ainda vive a ressaca de um prolongado conflito armado e agora enfrenta a ameaça jihadista, nem o México, que sofre com uma guerra entre cartéis rivais do tráfico de drogas, conseguiram superar o Brasil no trágico ranking da violência. O país tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo, senador Lazier Martins, que agora preside essa sessão. No nosso estado, o Rio Grande do Sul, a violência aumentou acima da média nacional entre 2013 e 2014, segundo dados do 9º Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Enquanto o índice de assassinatos por 100 mil habitantes aumentou 3,9% no país, no Rio Grande do Sul esse aumento foi 5 vezes superior, chegando a 21,1%. O Rio Grande só está atrás do Piauí quanto ao preocupante número de assassinatos. Dos 160 homicídios ocorridos todos os dias no país, parte significativa foi registrada no território gaúcho. Mesmo nas pequenas cidades brasileiras, a violência assusta e preocupa. São Borja, lá na fronteira oeste, a terra dos presidentes, onde nasceu Getúlio Vargas e João Goulart, município que está a 600 quilômetros de Porto Alegre, ainda sente os impactos das cenas de violência que ganharam destaque na mídia nacional. Porque no final de setembro, a imagem de um tiroteio no bairro do Paço, envolvendo um carro de Porto Alegre usado por bandidos, surpreendeu os telespectadores de todo o Brasil pela brutalidade da ação dos criminosos. Em todo o Brasil, os números da violência são desoladores. Todos os anos são 59 mil mortes violentas e intencionais. São homicídios, latrocínios, lesões seguidas de morte, policiais mortos e mortos pela polícia. Penso, por isso, que são bem-vindas quaisquer medidas que colaborem para aumentar a segurança ou promover o combate à violência. É o caso da proposta legislativa de minha autoria, focada no aumento da segurança. O PLS 25 de 2014, uma lei complementar, proibindo o contingenciamento pelo governo federal dos recursos destinados ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN.
Esse fundo frequentemente tem sido alvo de contingenciamento no orçamento federal, prejudicando os repasses das verbas necessárias para que estados possam construir ou reformar presídios. Apoiada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, essa proposta, que seguiu para análise do plenário, faz parte da Agenda Brasil e foi aprovada ontem pela Comissão de Desenvolvimento Nacional, com a relatoria do senador Blairo Maggi, a quem eu agradeço pela iniciativa. Estabelecer que os créditos orçamentários programados para o Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, não sejam mais alvos de limitações de empenho nem de movimentação financeira é uma contribuição do Legislativo para permitir a melhoria da infraestrutura dos presídios, mesmo quando a realização da receita não possibilitar o cumprimento da meta fiscal. Esse debate, sobretudo no atual momento de nova estimativa de um rombo de 70 bilhões no orçamento da União para este ano, ou 50, não se sabe bem ao certo, porque cada dia é um número diferente, é fundamental para reduzir as ameaças às políticas públicas, sobretudo vinculadas à segurança pública. Um déficit dessa dimensão, com recessão, inflação, desemprego, inflação acima da meta, juros em níveis estratosféricos, o aumento do desemprego, como disse, inclusive é um cenário que desafia a todos, o governo e o Congresso. Além do PLS 25 de 2014, também sou autora de um projeto que reduz o privilégio do apenado quanto ao saidão. É aquele direito que só no Brasil funciona. Hoje um apenado pode sair 4 vezes por ano, em data que ele escolhe, Natal, Dia das Mães, do aniversário, Dia dos Pais. E esse projeto, já aprovado pelo Senado Federal, teve a relatoria do nosso querido senador Pedro Taques, agora governador do Mato Grosso, tramita na Câmara Federal. O projeto prevê apenas uma saída por ano, mas desde que o réu seja primário. Senador Cássio Cunha Lima, eu acho que é uma forma de você tirar um pouco, quando a gente quer aumentar a penalidade, eu acho que a questão não é aumentar, é cumprir o que já diz a lei existente, é que ela não é cumprida a lei. Com isto, esse privilégio que só o Brasil dá aos criminosos, nós teremos, não vamos retirar totalmente o direito a esse benefício, mas ele tem que ser dado sob condicionantes, que é ser réu primário. A sociedade civil organizada também tem feito esforços para conter o avanço da violência. É o caso do movimento Paz Novo Hamburgo, por exemplo, que tem incentivado uma série de campanhas pró-segurança no meu estado e alcançando resultados importantes contra a violência. Aliás, o Grupo Paz Novo Hamburgo esteve na bancada do Rio Grande do Sul, numa reunião comandada pelo coordenador Giovanni Cherini, apresentando o seu programa. São, portanto, ações que precisam ser continuadas e apoiadas por todos, a despeito da crise. A segurança da população é um direito básico que precisa ser preservado. E eu só queria encerrar, senador Lazier Martins, fazendo uma apresentação aqui, porque recebi, certamente Vossa Excelência também recebeu, a cópia de um documento encaminhada pelo CODESUL. O CODESUL é o Conselho de Desenvolvimento do Sul, da região Sul, integrada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Essa correspondência foi encaminhada pelos governadores, assinada por eles, José Ivo Sartori, do nosso estado, Beto Richa, do Paraná, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul e Raimundo Colombo, de Santa Catarina. Nessa correspondência, eles apelam para as bancadas desses 4 estados em, pelo menos, alguns temas muito importantes. O primeiro deles, e aí são 4 temas, eu vou apenas relacioná-los. O primeiro deles diz respeito à dívida dos estados com a União, tema que Vossa Excelência, senador Paulo Paim e eu temos trabalhado. A Lei Complementar 148 de 2014, a proposta é a aplicação imediata da Lei Complementar 148 de 2014, com a subsequente assinatura dos respectivos aditivos contratuais entre os estados e a União. A outra proposta do CODESUL é relacionada às receitas adicionais como operações de crédito. E o que esses governadores querem? A proposta é a retomada do processo de avaliação e autorização pelo Ministério da Fazenda da contratação de operações de crédito pelos estados, a qual encontra-se atualmente paralisada desde que sejam atendidos, claro, as exigências estabelecidas em resolução do Senado Federal, incluídas no Programa de Ajuste Fiscal. Além disso, também
tratam também da desvinculação das receitas da DRU, da União, a DRU, a chamada DRU, e dos estados, a DRE. A proposta que fazem os governadores do CODESUL é que a DRU, a desvinculação de receitas da União, não deve desvincular valores a serem aplicados nos estados e municípios. A PEC ainda deve ser modificada para criar uma desvinculação de receita dos estados, prevendo a retenção de 30% para essa rubrica DRE, a desvinculação da receita dos estados, não afetando as transferências municipais e as aplicações mínimas estabelecidas na Constituição Federal para a educação e saúde. A desvinculação da receita dos estados permitirá a recuperação da parte da capacidade de investimento dos estados, bem como evitará que estados com ganho na reforma do ICMS tenham um aumento automático nas despesas correntes. Então, eu transcrevo aqui, ainda por última, quarta proposição, as perdas de receitas com alteração no Simples Nacional. Aí é um tema conflitado, porque o setor produtivo quer aprovação, o ministro Afife Domingos vem aqui, o SEBRAE vem aqui, o senador José Pimentel, vinculados à defesa da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa e Média Empresa, queremos aprovar. Só que, de fato, o Simples Nacional impactará nas receitas dos estados e municípios. E esse é um debate que eu acho que a Casa precisa fazer para que contemple não só o interesse do setor produtivo, mas também não haja um problema em relação às receitas dos estados e municípios. Queria fazer essa ponderação, senador Lazier, porque penso que nessa hora da emergência, com o estado dentro d'água, o Rio Grande do Sul e agora também Santa Catarina, é preciso que tomemos algumas iniciativas que possam permitir e dar um fôlego financeiro a esses estados. Muito obrigado.